Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que nós somos convidados a ouvir a voz de Jesus e abrir-lhe a porta da nossa vida para que entre, faça morada em nós e nos traga a salvação. Então, a primeira leitura de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6, depois o versículo 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6 e depois o versículo 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti já virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa primeira leitura, ela mostra pra gente, assim, essa primeira leitura de Apocalipse nos convida a ouvir a voz de Jesus, que a gente possa abrir as portas do nosso coração e as portas da nossa vida para que ele entre, Então, ele bate a nossa porta. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Então, é preciso que a gente abra o nosso coração, abra a nossa vida, para que Jesus entre e transforme a nossa vida. Então, que a gente possa realmente nos arrependermos, das nossas faltas, dos nossos pecados e abrir o nosso coração para Cristo. Tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, a história de Zaqueu, né? Ele tinha ouvido falar de Jesus, né? E aí ele viu Jesus passando lá por Jericó, né? E ali um homem, né? Esse homem chamado Zaqueu, né? Ele que era o chefe dos publicanos, os cobradores de impostos, né? Ele procurava conhecer Jesus, ele queria conhecer Jesus. Só que as pessoas não deixavam, né? Porque ele era de baixa estatura, né? E ele não conseguia ver, né? Porque as pessoas não deixavam, porque muitas pessoas estavam atrás de Jesus. E aí ele subiu numa figueira, né? Porque ele sabia que Jesus iria passar, né, por aquele local onde ele estava. E aí, quando Jesus chegou nesse lugar, viu que Zaqueu estava lá em cima da figueira, disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. E aí Zaqueu desceu depressa com alegria e recebeu Jesus na sua casa, né? E aí, ao ver isso, né, as pessoas, né, ficaram murmurando, né, ficaram dizendo, né, ele foi hospedar-se na casa de um pecador, né? Mas quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, né, ficou bem acomodado lá, e aí Zaqueu ficou tão alegre, né? Ficou tão feliz de ver Jesus ali na casa dele, né? Acomodado, né? Ceando ali com ele, né? Que ele disse assim: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí, né? Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque porque este homem também é um filho de Abraão, né? Então, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, ou seja, Zaqueu abriu as portas da casa dele para receber Jesus, e não só abriu as portas da casa dele, ele também abriu o seu coração e deixou que Jesus transformasse a vida dele. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele, né, que era chefe dos cobradores de impostos, se arrependeu, né, dos seus pecados, né, e disse: Senhor, se eu defraudei alguém, né, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, né? E se eu roubei alguém, se eu tirei de alguém, eu vou devolver quadruplicado, 4 vezes mais. E isso mostrou realmente, né, que Zaqueu estava arrependido das coisas que ele tinha feito, porque Jesus tinha entrado na casa dele, né, e tinha muito mais que isso, transformado a vida dele. Ele deixou que Jesus entrasse na casa dele, né, e além de entrar na casa dele, Jesus entrou no coração de Zaqueu e transformou a vida dele. É exatamente isso que Jesus faz quando também nós deixamos que ele entre dentro de nós, tá certo? Então basta, né, que a gente abra o nosso coração, né, e a nossa vida para Jesus, porque ele com certeza transforma, ele muda a nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.